Boa tarde, meus queridos alunos. Na nossa aula de português de hoje, nós iremos falar sobre tipos de sujeito. Lembrando que sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração, tá? Por exemplo, quando eu digo assim: Joana está contente. Quem que está contente? Joana. Então, eu estou fazendo uma declaração sobre Joana. Portanto, Joana será o sujeito. Então, vamos lá, gente, prestem atenção. Vamos iniciar pelo sujeito simples, tá? O sujeito simples, pelo próprio nome já diz, ele vai ser simples, ele vai ter apenas um núcleo. E esse núcleo, ele vai vir exposto, ele vai vir na frase. Você vai conseguir identificá-lo, ele vai estar bem claro, tá certo? Mas o que é o núcleo? O núcleo vai ser a palavra principal. Olha, vejam o exemplo. Os homens destroem a natureza. Quem destrói a natureza? Os homens. Então, quem vai ser o núcleo dessa frase? Homens. Se eu tenho homens como núcleo e eu tenho apenas um núcleo, então esse sujeito, ele é um sujeito simples. No segundo exemplo, Deus é perfeito. Quem é perfeito? Deus. Apenas um núcleo, apenas uma palavra. Portanto, sujeito simples. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda? Os alunos. Apenas um núcleo, sujeito simples. Agora no sujeito composto. Composto, duas ou mais, né? Então, o sujeito ele vai ser composto quando ele possui dois ou mais núcleos, que também vêm expressos na oração, tá? Então, vai estar lá presente na oração. Exemplo, as vacas brancas e os touros pretos pastavam. Se eu tenho vacas brancas e touros pretos, então eu tenho dois núcleos. Por eu ter dois núcleos, nesse exemplo, o meu sujeito é composto. Próximo exemplo. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Então, eu tenho como núcleo cegueira, pobreza. Se eu tenho dois núcleos, sujeito composto. Fome e desidratação são agravantes das doenças daquele povo. Fome, desidratação. Dois núcleos, sujeito composto. Eu e a turma fomos ao jogo. Eu, turma. Dois núcleos, sujeito composto. Sujeito oculto. Gente, tenham muito cuidado com sujeito oculto, que as pessoas elas costumam confundir sujeito oculto com sujeito indeterminado, viu? São sujeitos completamente diferentes um do outro. O sujeito oculto, ele também é chamado de sujeito elíptico ou desinencial. Vocês irão ver mais como sujeito oculto ou sujeito desinencial. O sujeito elíptico é apenas quando vocês estiverem lá no ensino médio, que aborda mais essa nomenclatura, tá? Então, sujeito oculto é determinado pela desinência verbal e não aparece explícito na frase. Diferente do sujeito simples e do sujeito composto, o sujeito oculto, ele não está presente na frase. Mas você consegue identificá-lo pela terminação do verbo, tá? Pela desinência verbal. Olha, um exemplo. Estamos sempre alertas para com os aumentos abusivos de preço. Estamos quem, gente? Nós estamos. O sujeito ele não está presente, mas você conseguiu identificá-lo pela terminação do verbo estamos. Portanto, nós é o sujeito e eu caracterizo ele como sujeito oculto ou desinencial. Próximo exemplo. Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quem é, gente, que quero? Eu. Eu quero. Portanto, o sujeito foi identificado pela terminação do verbo quero. Sujeito oculto. Estudaremos toda a matéria. Quem que estudaremos? Nós.
Nós foi identificado pela terminação do verbo estudaremos. Portanto, nós, sujeito oculto. Agora, o sujeito indeterminado, que é aquele que algumas pessoas confundem com o sujeito oculto, esse sujeito, ele não aparece explícito na oração por ser impossível determiná-lo. Apesar disso, a gente sabe que ele existe. Mas eu não consigo identificá-lo pela terminação do verbo, que é a diferença dele para o sujeito oculto. Sujeito oculto, quando eu pergunto para o verbo, eu sei quem é o sujeito. No sujeito indeterminado, eu não consigo identificar pelo verbo, tá? Primeiro tópicozinho aí, eu dividi em 2 tópicos, justamente para que vocês entendam essa diferença. Olha, a maioria desses verbos, ele vai estar na terceira pessoa do plural. Quando estiverem na terceira pessoa do plural, ele é sujeito indeterminado. Exemplo, dizem que a família está falindo. Dizem. Dizem, se eu tenho esse verbo dizem, algumas pessoas estão dizendo. Mas eu consigo identificar pelo verbo? Eu não consigo identificar pelo verbo. Então, alguém diz, mas não se sabe quem, certo? Mas eu tenho um sujeito, só que ele está indeterminado. Disseram que morreu do coração. Disseram. Alguém disse. Não consigo saber quem disse, mas eu sei que alguém falou. Alguém disse. Portanto, sujeito indeterminado. Fizeram o trabalho. Alguém fez o trabalho, certo? Só não consigo identificá-lo. Sujeito indeterminado. A outra possibilidade de você saber quando o sujeito é indeterminado, quando o verbo está na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, que é justamente essa partícula se que vai dar aquela ideia de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mão de obra especializada. Precisa-se. Não se pode determinar quem precisa. Eu sei que alguém está precisando de mão de obra especializada. Eu só não sei quem é que está precisando. Por isso, é dessas 2 maneiras, quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural e quando o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mas a partícula se, que é ela que indica o índice de indeterminação do sujeito, eu sei que o sujeito será indeterminado. Isto é, tem o sujeito, ele só não está presente na oração. Já o sujeito inexistente, pelo próprio nome já diz, inexistente, não existe. Então, ele também vai ser chamado de oração sem sujeito. Ele vai ser designado por verbos que não correspondem a uma ação, como os fenômenos da natureza, entre outros. Por que ele vai ser designado por verbos que não correspondem a uma ação, gente? Porque para ser uma ação é necessário que tenha alguém que faça essa ação. Se tiver alguém que faça a ação, vai ter sujeito, tá? Por isso que o sujeito inexistente ou oração sem sujeito, eles não vão poder ser formados por verbos que correspondem a uma ação. Olha os exemplos. Primeiro, verbos indicando o fenômeno da natureza, porque o fenômeno da natureza, ele existe por si só, né? Choveu na Argentina e fez sol no Brasil. Então, choveu, fez sol, né? O choveu e o fez são verbos indicativos de fenômenos da natureza. Se você tiver uma frase com verbos indicando fenômenos da natureza, o sujeito é inexistente. Tópico 2. Verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Houve um grave acidente na avenida principal. Existiu, ocorreu um grave acidente na avenida principal. Então, houve é um verbo com sentido de existir ou ocorrer. Quando isso acontecer, sujeito inexistente. Há pessoas que não valorizam a vida. Há
Se eu tenho esse verbo haver no sentido de existir ou ocorrer, sujeito inexistente. Muito cuidado para vocês não se confundirem nesse tópico 2, tá? Porque as pessoas costumam achar assim: há pessoas, o sujeito é pessoas. Então, troquem logo, quando você vê o verbo haver em uma oração, troquem pelo existir ou ocorrer. Deu certo? Então, a oração é sem sujeito. O sujeito é inexistente. Tópico 3, verbo fazer, indicando tempo ou clima. Faz meses que não a vejo. Faz indica tempo. Se está indicando tempo, sujeito inexistente. Faz sempre frio nessa região do estado. O faz indicando clima. Quando isso acontecer, sujeito inexistente.